Easy, acordar da vizinha. Parece que faz uma eternidade, né, que não nos falamos. Pois bem, estamos aqui novamente. Bora para mais um dia, bora para mais uma semana, bora começar com toda a energia. Bom dia, Mi. Bom dia, Mi. Bom dia, Aline. Bom dia, suas maravilhosas. Hoje nós vamos inspiradas em Café com Deus Pai. Bora lá, ó. Vamos começar aqui, que a agenda tá daquele jeitinho gostoso da segunda-feira. Então vamos lá. O que o Café com Deus Pai, todo precioso, trouxe pra gente nesse acordar de hoje, pra gente poder dar cor, vida, sentido ao nosso dia, à nossa vida. A sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. A sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. Vamos falar sobre esse assunto tão necessário. Afinal de contas, quanto mais nós temos a visão do que merecemos, da onde desejamos chegar, da mulher que desejamos nos tornar, mais realizada, mais próspera, mais cheia de tudo de melhor, de sucesso se torna a nossa vida. Então vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, que Josué e Caleb foram dois homens com uma fé extraordinária, que não se deixaram levar pelo ambiente em que se encontravam, pois eles criam em Deus mais do que as suas próprias forças. Então aqui já começa, quando você realmente tem visão do que você deseja, do que você sabe que é para você, você não se perde com o ambiente de fora, que fica lá falando, o caminho é esse, vai por aqui, você não vai dar conta, isso não é pra você. Bom dia, Fabi maravilhosa, você aqui na live, que honra. Então, quanto mais a gente sabe qual é a nossa visão, mais a gente vai seguindo no caminho que a gente entende que é o caminho certo. A gente não se desvia pelos apontamentos dos outros. Então, isso ficou evidente quando foram enviados 12 homens para espiar a terra prometida, e os dois foram os únicos que não perderam a fé e expressaram uma atitude otimista, mesmo em meio a um grande desafio. Bom dia, Vevé! Então, o que significa aqui? Tinham 12 homens. E eles, no meio desses 12, que estavam lá falando, não é pra gente, não dá, esse daqui não é o caminho, a gente não vai conseguir. Eles estavam lá, focados e confiantes de que eles estavam no caminho certo, de que eles estavam na direção certa, de que era pra eles. E quando eles começaram a fazer esse movimento, eles começaram a chegar aonde eles realmente desejavam, aonde era o lugar para eles irem. Vamos continuar aqui. Bom dia, Bia maravilhosa, coisa linda. Então vamos lá. Vejam que os outros 10 que voltaram desolados e já aceitando a derrota, saíram perdedores antes mesmo de lutar. Vizinha, traz isso para sua realidade. Quantas vezes você tá lá, você sabe que você deseja fazer tal coisa, que você deseja realizar, você sabe quanto você deseja ganhar no seu mês, você sabe que você deseja ser mãe, cada uma tem os seus sonhos, que você escolhe melhorar o seu relacionamento, você vai tendo esse direcionamento dentro de você. Só que aí vem as historinhas e fala, não, isso não é pra você. Imagina, todo relacionamento é tumultuado desse jeito. E ficar milionário não é pra você. Engravidar não dá, você não para o dia inteiro. Vão vindo as vozinhas, tanto as nossas internas, quanto as de fora. E aí a gente nem tenta, a gente já paralisa. Ou se a gente tenta e já no caminho acontece um desafio, a gente já vira e fala, tá vendo? Não é pra mim. Eu sabia que não era pra mim, não tô pronta.
É para os outros, mas para mim não. Vai se percebendo se você já se colocou nesse lugar em algum momento. Às vezes é com coisas simples. Ir para academia, descansar no meio do seu dia, ter um tempo maior para você, para sua família. Às vezes são com coisas simples que a gente se determina e aí a primeira coisa que acontece errada, a gente paralisa. Ou a gente nem tenta porque a gente não se acha merecedora. Olha, e a Aline várias vezes, vai colocando aqui, eu também já vivi várias vezes nesse lugar. E conforme a gente vai, né, trabalhando o nosso autoconhecimento, a gente vai se percebendo. Isso não significa que a gente, né, tudo maravilhoso, porque eu faço tudo. Não, é um orar e vigiar, vizinho. Mas quando a gente tem consciência, fica mais fácil da gente entender, opa, eu estou me paralisando ou estou me deixando ser paralisada. Aí ele continua aqui. A fé de Josué e Caleb não estava no fato de se acharem fortes ou poderosos. Pelo contrário, eles sabiam que venceriam a batalha e entrariam na terra prometida como Deus havia prometido para eles. Então, o que significa isso? Eles confiavam no sentir deles, no que eles tinham como visão da onde eles queriam chegar. Bom dia, Adri! Deixa eu ver. Que não a gente conta pra gente que não é pra gente. O ambiente é muito importante. O ambiente e a mentalidade, eles vão fazer toda a diferença para os nossos resultados. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar rodando. E sabe quando você coloca muita energia e tem pouco resultado? É aquela sensação de que, nossa, eu faço, mas o resultado não vem, nada é suficiente. É por conta disso. Mentalidade e ambiente errado. Então vamos lá. E eles não se importavam com o que os olhos viam, com o que as pessoas falavam, com o que a cabeça deles contavam. Mas sim, eles tinham total confiança naquilo que Deus, que a sabedoria interior deles havia dito. Isso traz um grande ensinamento para mim. Ser uma pessoa cheia de fé é muitas vezes ser criticado, apontado até como louco, pois é nadar contra a maré. Quem aí já disse sim para si, mesmo com as pessoas ao nosso redor não acreditando, te chamando de louca, e você foi e deu certo e depois você virou uma referência? Conta pra mim se eu sou uma dessas sozinha ou se você tá comigo. Eu sei que você tá comigo. Na minha vida, diversas vezes o cenário ao redor dizia não. Mas a voz de Deus e da minha sabedoria interior diziam sim. E isso era tudo o que eu precisava. Ele sempre foi fiel. O nosso direcionamento interior, ele sempre é fiel. O nosso coração, o nosso sentir, eles são fiéis. Ó a Bia, ó a Aline, pois é. Eu sei disso, eu não tô sozinha, nós estamos tudo junto. Então, ele sempre foi fiel, jamais me desamparou. E tudo aquilo que prometeu se cumpriu. Vizinha, quando você segue o seu coração, quando você segue alinhada com quem você é, quando você tem Deus, a sua fé junto com você, as coisas acontecem. Por mais que o mundo fale, não vai dar certo, não é pra você, para de ser louca. Se você continuar seguindo aquilo que a sua sabedoria está te guiando, dá certo. E quando dá certo, você vira motivo de inspiração para muitas pessoas. E você mantém aquela chama dentro de você da protagonista acesa. Mas como que a gente chega nesse lugar? Estando nos ambientes certos e trabalhando a sua mentalidade. A nossa mentalidade, né, por conta da sociedade, ela se torna muitas vezes escassa. A gente pensa que não é pra gente, a gente pensa que a gente não vai conseguir, a gente pensa que é muito,
quando na verdade a gente veio nessa vida para viver uma vida próspera, abundante, de realização dos nossos sonhos. E a gente só não vive essa vida porque a gente se limita, a gente se autolimita por conta do inconsciente coletivo, das pessoas que têm essa mentalidade escassa, que foi a mentalidade que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa vida. Acontece que a gente nasceu com uma mentalidade próspera e os ambientes foram deixando a gente na escassez. O que cabe a gente agora fazer? Se colocar nos ambientes certos para resgatar aquela mentalidade próspera que já existe dentro de cada uma de nós. A Bia colocou aqui: o problema é a gente entender e ouvir a nossa sabedoria. Bia, é um processo. Eu sei que não é simples, é desafiador. Mas quando a gente se determina e a gente faz com consistência, com constância, com coerência, dá certo. Eu falo que aqui a gente tem os 4 Cs de uma vida próspera. O primeiro C é você ter a clareza do que você quer, de quem você é. E essa clareza a gente tem como? A gente tem conhecendo quem a gente é, desde lá da nossa infância. Aí quando eu sei quem eu sou, eu preciso de ter uma coerência. Coerência é o quê? Eu tenho a clareza de quem eu sou, eu tenho a coerência do que eu quero me tornar. Então, ponto A, ponto B. Eu sei quem eu sou e eu sei... Eita, essas bichinhas aqui, vamos comemorar a vida. Olha aí, a vida é boa. E eu sei quem eu quero me tornar. Para eu chegar aqui, aonde eu quero me tornar, o que eu faço? Eu preciso ter constância e consistência. O que é a constância? Por mais desafiador que seja, a Bia, eu sei que ela tem, né, uma energia de fazer alta. Eu também tenho uma energia de fazer alta, que é o quê? É uma energia masculina mais alta. Essa energia masculina mais alta, o que ela faz? Ela pede pra gente trabalhar o nosso sentir, o feminino, porque a gente fica muito na cabeça, só que a gente esquece de sentir. Como é que a gente faz o nosso sentir? Parando que seja 15 minutos do nosso dia para ler um devocional, para olhar para esse devocional, sentir aquelas palavras e falar o que desse devocional eu vou viver hoje. Para a gente fazer uma escrita ativa sobre como eu estou me sentindo, o que eu estou percebendo sobre mim, como que está o meu dia de hoje. Tomar um banho de presença. Então a nossa vida ela pede pra gente ir se colocando nesse lugar, que é qual? O dia eu preciso voltar para dentro de mim, sair dessa loucura de fora e me conectar com o dentro. Então, o que acontece? Quando a gente consegue começar a fazer esse movimento constante, de não é também só ficar dentro, eu falei 15, 20 minutos, você faz o seu movimento. Você sentiu, aí você transborda no mundo. Isso, Bia, vai ajudando o quê? A gente a escutar a nossa sabedoria, mas é um processo. Então aí eu tô lá, consistente, eu faço todo dia, mas eu preciso ser constante. Por quê? Porque é todo dia por um longo período. Entende? Então eu tenho a clareza, aí eu sou consistente, eu vou fazendo, aí eu vou constantemente fazendo por um longo período de tempo, coerente com quem eu desejo me tornar. Quando a gente faz esse movimento, a gente vai dia a dia conseguindo conectar um pouquinho mais com quem a gente é. Bom dia, Nara maravilhosa! Então, ele traz o seguinte aqui para a gente finalizar. Decida a partir de hoje viver pela percepção de Deus, pela percepção da sua bússola interior e seja impulsionada a grandes vitórias, pois os olhos físicos não podem atrapalhar a nossa visão espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida terrena, física. A gente tem os dois em nós.
a gente tem o visível trabalhando por nós, que a gente vê, e a gente tem o invisível trabalhando por nós, que a gente não vê. Só que quando a gente está nesse automático, nesse cabeção, a gente só consegue enxergar o visível. A gente esquece que tem um invisível coordenando tudo para que a gente realize os nossos sonhos. E como a gente está muito no automático, coisas sutis do nosso dia a dia a gente acaba não percebendo, como por exemplo, um sinal, aqui aparece muita Joaninha, Joaninha é prosperidade, então um sinal de prosperidade para você, números repetidos, uma ligação que você nem esperava, uma mensagem, alguém no caixa, você está no mercado, alguém fala alguma coisa para você, fala, gente, é verdade, olha isso. Os sinais, eles vêm, o direcionamento, ele vem pra gente dos lugares mais inusitados, mas como a gente está no automático, vivendo na correria, a gente não consegue trazer presença, e sem presença a gente não percebe esse invisível coordenando toda a nossa vida. E aí o grande convite aqui, inclusive no acordar que eu faço para vocês, é trazer essa conexão do fazer, que é o visível, com o sentir, com o intuir, que é o invisível. Quando a gente faz essa conexão, a gente vive uma vida próspera, uma vida com mais sentido, uma vida com mais direção, uma vida com mais cor e com mais resultado. Vai falando se está fazendo sentido aqui para vocês. E aí, ele traz o seguinte: reconheça que jamais você galgará a vitória por suas próprias forças, mas sim por sua fidelidade a quem você é. E então, feche os seus olhos da dúvida e abra os seus olhos da fé. Vizinha, quando você tiver dúvida de alguma situação, de alguma decisão, de alguma pessoa, seja lá do que for, feche os seus olhos, respira, se traz a presença e pergunta para a sua essência, para o seu coração, qual é a decisão que você precisa tomar para esse momento. Você tem a certeza que ela vai vir lindamente, te colocando no caminho certo, se você, ao invés de deixar a sua visão, a sua vista comandar tudo, você deixar a sua visão trazer o que você precisa. Afinal de contas, a sua vista, o físico, pode ser sua maior inimiga, né? Porque você tá no automático, só tá vivendo com o que você tá vendo, enxergando. Porque a sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. Quando você tá só na sua vista, você acaba se limitando a trazer o seu sentir para você. Então eu convido você a pegar o acordar de hoje e trazer um direcionamento para você viver no dia de hoje. Porque quem tá aqui comigo sabe que eu faço acordar para que cada uma pegue aquela mensagem principal do dia e vá viver na sua vida essa mensagem principal. Seja ela qual for, eu tô aqui há 20 minutos com vocês. Pega a mensagem principal e fala, hoje eu vou viver ancorada nessa mensagem. Hoje eu vou viver mais no presente, percebendo mais o invisível coordenando todo o visível através do meu sentir. Hoje eu vou trabalhar mais a minha fé, sentir que existe algo para além do que eu enxergo que está comigo. E veja o que você vai fazer no seu dia de hoje. Por você, para você. E bora colocar em prática, porque aqui o que acontece? Aonde que está a prosperidade? Mi, gostei da Joaninha. Onde que mora a prosperidade na nossa vida? Ela mora quando a gente integra o nosso cabeção com o nosso coração. Se eu não integrar o feminino com o masculino, eu saí aqui com um foco. O meu foco é no dia de hoje estar mais presente. Feminino, eu senti que eu preciso estar mais presente. Tá bom, agora você vai viver o que você sentiu.
Esteja mais presente no seu dia. Aí você coloca o seu masculino, para viver. Aí você para um pouquinho à tarde e fala, opa, já tô aceleradona aqui de novo. 5 minutos lá você com você, vai tomar um solzinho, vai tomar um cafezinho, vai deitar na rede, vai fazer alguma coisa, 5, 10 minutos. Respira você com você. Volta e vai para ação de novo. É essa integração que vai fazer a prosperidade chegar na sua vida. Sim, Dri, ela mora no todo. Adorei essas joaninhas. E o todo, ele não tá só no pensar ou só no sentir. Ele tá na integração. Então, cabe a cada uma de nós buscar essa integração. Eu sinto, eu faço. Eu planejo, eu ajo. Eu intuo, eu mando ver. Tá? É nesse lugar que os resultados eles acontecem. Então, vamos à nossa mensagem do dia. A verdade mostra onde você precisa crescer. Aceitar o que é revelado define o aprendizado baseado na sua vontade e não devido às circunstâncias. Ou seja, quanto mais você trouxer a sua sabedoria para o seu interior, para o seu sentir, eu senti, eu vou para ação, mais resultados você vai viver na sua vida. Vizinhas, desejo a vocês uma semana abençoada. Amanhã 9h40 a gente tá aqui novamente na nossa live do Acordar. E hoje à noite, 19 horas, a gente tem live pra gente falar sobre essa cabeça que não para de pensar. Vamos falar sobre esse cabeção aí que não para o dia inteiro e que deixa a gente exausta de tanto que ele trabalha. Tô te esperando 19 horas hoje para nossa live. Obrigado pela presença de todos. Um beijo grande no coração de vocês e uma semana abençoada. Beijo!